Olá, para você que está chegando por aqui agora, eu sou Juliana Fonseca, do canal Como Eu Me Tornei. Eu sou professora universitária e busco trazer aqui histórias para você que está começando a sua carreira profissional, para você que está em transição, ou para você que é como eu, adora ouvir uma boa história. Aproveita, já se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que o YouTube consiga divulgar cada vez mais o nosso trabalho. E também já deixa seu like, porque você sabe que o profissional de hoje tem uma história muito boa para contar. E hoje a gente tem aqui um ser humano incrível que eu estou conhecendo hoje, mas já estou assim admiradíssima com a história maravilhosa. Com certeza vai dizer para você que é possível se tornar um promotor de justiça, porque para mim seria uma coisa impossível, né? Algo extremamente difícil, longe. Mas ela não. Ela me disse que é possível, né, doutora? É possível se tornar um promotor de justiça e se tornar o que você quiser. Agora, seja muito bem-vinda, brigadíssima por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje no Como Me Tornei. Agora eu gostaria que a senhora se apresentasse para quem ainda não conhece a senhora. Pronto. Bom, eu me chamo Sara Gama Sampaio, sou promotora de justiça aqui no estado da Bahia, com experiência de 32 anos dentro do Ministério Público, e desses 32 eu tenho metade na área do combate à violência contra a mulher. Essa área que me chamou, Juliana. Na verdade, eu entendo até que foi um chamado que eu tive, porque até então eu tinha uma experiência, por exemplo, de 11 anos em Feira de Santana, na área de família, e eu sentia uma necessidade e uma falta, uma lacuna, quando eu sabia que haviam conflitos que eu não conseguia resolver na seara de família, porque nos faltava uma legislação. Então, quando a Lei Maria da Penha, hoje é até bom a gente falar nisso, nós estamos no Agosto Lilás, quando vem a Lei Maria da Penha, ela dá essa possibilidade da gente dar uma resposta à sociedade para essa modalidade de violência que é tão, eu considero uma das piores, Sim. que eu acho que é cruel, ela é desumana, ela acontece nos locais onde você deveria ter paz e ter todo o relaxamento possível, todo o acolhimento possível, é justamente lá que acontece a violência contra a mulher. E essa pessoa sou eu, alguém que vestiu essa camisa, na verdade veio para mim porque quando se criou a primeira vara de violência, o procurador-geral na época, ele identificou em mim um promotor criminal que poderia dar uma resposta diferenciada, já que a violência contra a mulher ela exige mais do que o processo. Aliás, o processo, para mim, é o que não tem uma resposta satisfatória, porque o processo ele vai trazer para você um sentimento de justiça que é necessário, é importante, mas não vai resolver o problema daquela vítima. O problema é muito mais profundo, é muito mais social, está muito mais enraizado do que a própria violência que chega até nós através de um boletim de ocorrência, através de uma queixa. Então a gente começou a trabalhar com isso, por entender que todos nós temos uma obrigação perante a sociedade. E o Ministério Público me deu, sabe a música do Gil, que ele fala o compasso, né? A régua e o compasso, Sim, né? sim. Tem essa música de Gilberto Gil. O Ministério Público me deu a régua e o compasso. Me deu a possibilidade de ser promotora de justiça. E isso Maravilha. é importante, viu, Ju? Porque a gente estava, né, conversando um pouquinho antes, a ideia do promotor como aquela pessoa que O acusa, o malvadão. malvadão, o carrasco, né? É, isso muda primeiro com a própria Constituição de 88, quando a gente passa a ser promotor de justiça. Isso nos dá, né, já que eu tenho autonomia, independência funcional, eu posso tranquilamente chegar num processo e dizer, olha, eu não estou convencida de que essa pessoa efetivamente cometeu o crime e pedir absolvição. O que não é incomum, né? Essa liberdade que nós temos na busca da justiça, porque o que importa? Buscar a justiça. E muitas Tá. vezes a justiça está na absolvição de alguns réus, né? Exatamente. E o promotor ele pode fazer isso. É o único órgão dentro do sistema de justiça que pode fazer isso. Porque o juiz também, ele vai julgar, condenar ou absolver, mas ele vai ter que estar
preso às provas que estiverem ali naquele processo. Para o promotor, a busca dessa prova é mais livre. Eu posso ouvir testemunhas que às vezes foram mencionadas e que não foram arroladas, por exemplo, pelo delegado. Eu posso pedir diligências como perícias. Eu preciso me convencer, Sim. né, de que há um crime, de que a gente precisa daquele processo para punir. E se eu não for convencida, eu posso pedir absolvição. Então, assim, é uma profissão que quem quiser aceitar, é quase que um sacerdócio, tá? É quase que um sacerdócio. Tenha certeza que muda a vida da gente, porque, principalmente nas cidades pequenas, eu tenho recordações muito fortes de como o meu comportamento influenciava nas cidades, né? Até a roupa que você veste, até com quem você anda na cidade. Isso é importante. Era influencer, É né? influência, exatamente. Pois é, naquela época não tinha as influencers, mas a gente se torna. Porque a verdade é que nós trazemos dentro da sociedade, sobretudo nas comunidades menores, aquela porta em que se bate para se obter justiça, para se obter uma resposta, e você tem que ser muito acolhedor para isso. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo. Sarinha, ensino médio. Sarinha, sim. O que Sarinha queria ser quando crescesse? Já era promotora de justiça? Não, não era. O que eu sempre fui, desde que eu me entendo por gente, foi uma pessoa que gostava da leitura. Sempre, sempre. Lembro do meu pai, na minha casa era eu e mais 2 irmãs. Quando a gente tava brigando muito, sabe? Aquela coisa de uma puxar o cabelo da outra, brigar por causa da boneca. Meu pai saía e ia pra banca de revista e voltava com um monte de revista em quadrinhos. Ai, boa ideia. Gostei. Eu tenho 2 Ai, também, pois doutora. olha, reinava a paz enquanto houvesse revista em quadrinhos para se Adorei essa ler. ideia. E nisso, eu sempre fui muito fomentada a essa coisa de ler muito, escrever. Gostava, sempre gostei de escrever. Sonhar, né? Eu era uma sonhadora. Eu vinha de uma família classe média baixa, né? Uma família... Eu nunca passei fome, nunca. Mas passei muitas necessidades. Necessidades materiais, diga-se de passagem. Porque emocional eu não tinha. Eu tinha uma família amorosa, uma família que me acolhia, que me estimulava. Todo o tempo, Juliana, eu ouvi do meu pai, mesmo sendo a aluna bolsista da escola da elite, né? Eu estava lá porque eu tinha uma bolsa de estudos. Meu pai não tinha como pagar para mim. Mas ainda assim eu me igualava. E me impunha no sentido de que nunca tive vergonha da minha origem. Os meus colegas e minhas colegas, que eram filhas de empresários, de políticos, se precisava fazer um trabalho de equipe, faziam na minha casa. Uma casa simples, uma casa antiga, né? Uma casa sem nenhum luxo, mas extremamente acolhedora. E ouvia do meu pai e da minha mãe: você pode, você consegue. Isso foi introjetando-me, Né, muito importante. Então, a Sarinha, né, que estudou lá nas Sacramentinas, no Bom Pastor, essa Sarinha, ela sempre soube que ela poderia chegar em algum lugar. Sempre soube. Eu não sabia o caminho. Eu não sabia qual seria exatamente o local onde eu chegaria. Mas eu sabia que algum lugar me pertencia e que eu algum dia chegaria lá. Então, acabei fazendo faculdade, pensava em ser jornalista, fiz comunicação na Federal e Direito na Católica. A Católica, por ser, na época, uma faculdade uma organização melhor, os horários eram fixos, me trouxe para uma realidade de uma pessoa que estava recém-casada e com problemas, né, dentro da minha vida pessoal, a perda de uma irmã, um marido que muito jovem ficou doente e a gente teve que enfrentar isso, uma doença séria. Eu comecei a entender que eu precisava organizar a minha vida melhor dentro dessa realidade, e aí eu tive que optar por
deixar uma das faculdades, acabei optando por deixar comunicação, que era o meu primeiro sonho, a gente imagina. agradece, viu? Pois é, né? E Deixa fui, para né? depois que se aposentar também dá para fazer, quem Quem sabe, né? né? Quem sabe? Hoje eu penso na aposentadoria o mais longe possível, né? Deixa... Penso nesse patamar que eu tenho criado de trazer para dentro do direito, dentro das possibilidades das respostas que o direito traz, algo mais, no sentido de poder ajudar as pessoas assim a senhorarem delas próprias, sobretudo as mulheres. Então, assim, hoje eu faço muita palestra, eu fico muito disponível em termos de Brasil, inclusive não só na Bahia, para ser essa cerejinha do bolo que eu vou ensinar as mulheres a colocar. Tá. Eu pedi para trazer um objeto, né, Sim. que relembrasse essa história. E a senhora trouxe o livro, exatamente. Um livro de contos, né, que eram os Irmãos Grimm, são autores conhecidos, porque minha vida era essa. Era com um livro na cara. Sempre fui muito estudiosa. Assim, olha só, eu fiz uma faculdade, como eu digo, média medíocre. Não fui a aluna mais aplicada da faculdade, perdi a matéria, e aí corria para fazer um curso de férias, né? Por todos esses contextos que eu estava vivenciando, inclusive na minha vida pessoal, mas a partir do momento em que eu me formei, né? Formei jovem, aos 22 anos, e comecei a lidar com o direito na prática. Como foi esse início? Pronto. Não foi fácil, não. Muito difícil. Já tinha familiar na área do direito? Não tinha familiar na área do direito, muito jovem, então assim, algumas vezes eu fui para o fórum para vaquejar, como a gente chama, né, vaquejar processo, naquela época os processos físicos, e ser tratada assim, essa que é a advogada. Novinha. Nova, minhonzinha, magrinha, era bem magra. Gente, eu casei com 40 quilos, pra vocês terem noção de como eu era magra. Era passado. Mas assim, eu sentia muito esse impacto de ser uma pessoa jovem e não ter um respaldo de um nome, sabe? Ai, quem é essa advogada? Ah, tal. Então, não tratavam a gente como... Estagiária. Era mais ou menos isso. Mas teve um lado bom. O lado desse enfrentamento me fez ver que eu podia estar do outro lado. Que eu tinha na minha cabeça, inclusive quando eu terminei a faculdade, de fazer um concurso público para trabalhar numa área qualquer, não precisava ter destaque algum, apenas para o meu sustento, né? Para ter um salário. Já tinha uma filha na época? Já tinha uma filha, uma garantia, né, de ter lá o meu dinheiro todo final de mês e tal. A estabilidade que a gente tanto sonha, né? Principalmente num país como o nosso, é lídimo que a gente pense assim. Mas eu não pensava em galgar um cargo como promotora de justiça. O dia a dia do direito foi me mostrando que eu podia. Como foi isso? Como é que começou a advogar? Começou por um escritório que me contratou. E eu, como eles tinham processos no interior, na ilha de Itaparica, né? Lá são dois municípios, mais uma comarca. Eu comecei a ir para lá para olhar os processos. E como eu comecei com uma certa frequência, 1, 2 vezes na semana, e eu percebia que haviam muitas pessoas precisando de advogado, eu me ofereci para ser advogada da ativa. Eu fui até a juíza da comarca na época e disse, pode me nomear. Porque tô aqui mesmo. eu tô aqui mesmo, eu passava o dia inteiro lá. Eu disse, poxa, é uma oportunidade que eu tenho de aprender também, né? Aprender a prática, estando ali com aquelas pessoas. Então, eu recebia da juíza, olha, Sara, aqui essa pessoa tá precisando, tá com ação de despejo, ou tá precisando de uma separação, ou tá precisando de alimentos. Me dava aqueles documentos, aí eu ia para casa, estudava aquele caso, ia para os livros, para a doutrina, para estudar, pegava os modelos, né, de petições e fazia. Com minha maquininha de escrever, a minha Olivetti pequenininha, ia e levava no dia seguinte, na próxima oportunidade, eu já ia com aquela petição pronta. E ali eu comecei a me assenhorar
do conhecimento, da experiência e desmistificar a ideia de que o meu destino, digamos assim, fosse subjacente, não diminuindo, porque eu acho que todo mundo tem a sua contribuição em todos os sistemas, inclusive no sistema de justiça. O que seria o de nós se não tivéssemos o apoio daquelas pessoas que estão ali, os servidores, os colaboradores, as terceirizadas. Todos nós temos essa necessidade desse suporte, né? E cada um dentro da sua área de atuação tem uma importância imensa. Só que eu comecei a perceber que aquele patamar que para mim era inatingível, de me tornar uma promotora, uma juíza, eu comecei a ver que eu tinha capacidade para chegar. Que eu poderia, né? Que não seria fácil, que haveria um caminho, mas o caminho do estudo. Mas como eu já era uma menina, a Sarinha da leitura, para mim isso não me assustou. Agora foi muito desafiador, porque foi um momento em que eu já tinha uma filha, um momento em que eu tinha um escritório para manter. Nos corre de ir pra ilha, pegar Tudo, ferry-boat, que era o dia inteiro, o dia todo ali. Mas assim, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Né, doutora? Então, era finais de semana estudando, me inscrevi num curso preparatório. E como foi, assim, bateu assim, vou virar promotora de justiça? Como Deu foi? estalo, assim, fez vários concursos. A minha primeira decisão foi, não vou ser mais advogada. Cansei, quer mais não. Porque eu encontrava muito obstáculo. Porque o fato de eu não ter um nome naquela época era muito pesado para mim. Porque o fato de que eu estava começando, eu não sabia nem cobrar direito os meus honorários. A verdade é essa. Então, assim, eram muitos empecilhos. E eu tinha a vontade de ter, como eu falei para você, aquela segurança de ter o meu... Na época eu lembro bem da minha sogra. Ela tinha um termo bem antigo que ela dizia, meu ordenado. Eu tinha essa necessidade. E até porque meu pai também era servidor público, né? Então eu tinha esse exemplo em casa. E aí eu queria, né? Eu queria fazer um concurso para ter essa estabilidade, para ficar... E como cheguei a promotor de justiça? Durante um ano, estudei aleatoriamente dentro da área jurídica, né? Não era voltado para determinados... Na verdade, era uma escola que era preparatória da magistratura. Mas a gente se preparava de uma forma geral, Um cursinho. Um cursinho? Era exatamente, era um cursinho. Eu fazia pela manhã, à tarde tinha minhas tarefas profissionais, fórum, audiência, escritório. E à noite eu estudava. E final de semana eu estudava. E carnaval eu estudava. E São João eu estudava. E para mim não tinha feriado, não tinha, sabe... Sábado e domingo. Sábado, domingo, era estudando. Um ano. Um ano, assim. Nesse ano, surgiram 4 concursos. O ano seguinte foi o concurso para promotor, o concurso para defensor público, o concurso para advogado da Petrobras, que era uma seleção, e o concurso de juiz do trabalho. E eu passei em todos, né? Somente juiz do trabalho que eu não cheguei a fazer a última prova oral. Valeu a pena esse ano aí estudando. Foi um ano de sacrifício. Mas eu falo isso muito para as pessoas que querem fazer concurso. Eu digo muito isso. Sacrifiquem um tempo da vida de vocês. No meu caso foi um ano. Mas poderia ser 2, 3. Depende, até porque tudo depende hoje da quantidade de concursos, né, da concorrência. Sim. Mas vale a pena, se é o que a pessoa quer, efetivamente. Sacrifique uma parte da sua vida nesse sentido. Não digo que não viva, que não tenha um respiro, porque é necessário também. Mas assim, sejam metódicos, tenham aquela meta, coisa que eu não sou no geral. Eu não sou uma pessoa metódica. Eu odeio rotina. Detesto. Eu sou uma sagitariana, tá? Então, por aí você tira. Não gosto de nada que me limite e tal. Mas naquele ano, eu disse, eu vou focar em estudar para um concurso. Então, vale a pena. E qual era a estratégia de estudo? Assim, tinha alguma estratégia específica? A estratégia era, primeiro, não deixar de estudar dia nenhum. Mesmo que fosse um dia que eu fosse dar um respiro e fosse numa praia durante a manhã. Eu ia estudar de tarde e à noite. Eu tinha que estudar todos os dias.
Aí vem uma outra estratégia que talvez passe por uma coisa meio esotérica, meio... Que massa. O meu pai era uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele faleceu tem 2 anos. Minha mãe já faleceu há muito mais tempo, há 30 anos. Mas meu pai faleceu tem 2 anos. E o meu pai, ele me ensinou uma coisa que eu uso na minha vida hoje. Ele falava assim pra mim, se imagine vivendo o que você quer. Então, todos os dias eu estudava. E todos os dias, quando eu ia dormir, eu fechava os meus olhos. E eu me via, não na forma da promotora, mas de uma profissional que passou num concurso. Eu me via com minha pastinha cheia de livros, com a minha máquina de escrever, me via em cidades pequenas. Eu me sentia daquela forma. E ele dizia assim pra mim, pense que tudo, né, que a gente tá na frente de uma caneca, tudo um dia foi um sonho. Tudo. Qualquer coisa, alguém sonhou algum dia. E esse sonho virou uma meta, essa meta virou ação e essa ação virou realidade. E eu aprendi essa lição. Então, eu fazia isso, eu falo com as pessoas. E não é só falar de concurso, não, eu falo de tudo. Você tá numa relação ruim, você sonha em se libertar disso. Lute por isso, mas se imagine bem, viva Verdade. emocionalmente aquilo para você se empoderar no sentido de buscar. Porque é tão bom, sabe, Juliana? Quando você consegue compreender que a gente foi feito para a felicidade. Deus não nos colocou para o martírio, para o castigo. Mas que essa felicidade depende muito. Eu diria que 100%, eu não diria 100%, porque tem coisas externas. Aliás, a grande maioria das coisas que nos acontecem são externas, não é? A grande maioria. Você não pode dominar se vai chover e você não tem uma guarda-chuva e você vai se molhar e acabar com a escova de cabelo que você acabou de fazer. Você não pode dominar isso. Na verdade, tem coisas que acontecem no nosso dia a dia, a grande maioria a gente não domina. Mas a forma como você vai encarar só depende de você. Então, assim, não diria que é 100%, porque tem coisas, às vezes, no externo que são tão fortes que lhe abalam. A gente dizer que nós somos tão poderosos, que a gente está incólume, que a gente está imune, é mentira, tá? Vai acontecer sim, a ação do outro lhe atingir sim. Agora, veja como você vai reagir, veja como você vai absorver para você. Como você vai trazer aquilo para você? Aquilo vai lhe paralisar ou vai fazer você se mexer ainda mais fortemente para sair, né? Porque pode até paralisar inicialmente, mas você tem que compreender que aquele movimento de sair do que não presta só depende de você. Então, assim, os macetes do estudo, eles vinham muito com a rotina. Tem que ter. E outra coisa, assim, não fica negociando com o destino, não. Se fizer sol, amanhã eu vou estudar tal coisa. Não. Faça chuva, faça sol. Exatamente. Porque senão você vai perder sempre. Sempre. Você sempre vai ter uma desculpa, você sempre vai ter algo mais atrativo para fazer do que aquela obrigação. Então, assim, rotina, importantíssimo. Se conscientizar, né? Aquilo que eu falei de que você é capaz, desse sonho, de que você pode. E não ter medo. Quando eu fui fazer o concurso, eu fiz ao mesmo tempo a seleção para Petrobras, né, que eram 5 vagas para capital, defensor público e promotor de justiça. Defensor e promotor, gente, assim, a prova de defensor era no sábado, de promotor no domingo. Era desse jeito. Foi para e passo, foi ao mesmo tempo praticamente. E eu me recordo muito, isso é interessante a gente ter essa lembrança. Eu recordo perfeitamente que eu estava passando. Advogada da Petrobras eu já tinha passado, mas eu sabia que eu não queria ser advogada. Então, tanto que eu tive que abrir mão formalmente
Eu fiquei em terceiro lugar. Eu abri mão para que o colega, que hoje é um juiz do trabalho, na época ele entrasse, né? Porque ele ficou, como eram 5, eu fiquei em terceiro, eu abrindo mão, aí naturalmente a fila andava. Ele estava no sexto lugar e aí ele entrou, né? Mas assim, eu já sabia que eu não queria. Eu tinha dito, eu não quero mais continuar advogando. Eu quero um outro patamar dentro do sistema de justiça, né? Que é defensor público, juiz do trabalho ou promotor de justiça. E nessa época não teve juiz de direito. Talvez se tivesse, eu também teria feito. Mas aí, justamente, promotor e defensor estavam muito próximos dos concursos, muito próximos. Prova num dia, prova no outro. Só que temas um pouco diferentes. Por quê? Porque a função do defensor, ele tem obrigatoriedade de cumprir aquilo que a Constituição fala, de que todos temos direito à defesa, né? E ele vai defender, mesmo que seja o pior criminoso. Então, assim, era um advogado de uma causa, de uma pessoa, diferente do promotor, principalmente naquela época, a gente tinha. A Constituição de 88 tinha pouco tempo, mas assim, veio uma gama de funções para o promotor de justiça dentro de uma situação de coletividade. E desvinculava mais da coisa da advocacia, né? Mas eu estava lá fazendo, não, tudo bem, vou fazer os dois. E eu me recordo bem que no concurso de defensor eu estava entre os 10 primeiros, né, nas classificações. Ainda não tinha acabado o concurso. No de promotor, Juliana, são 5 fases, né? Eu passei na primeira fase com a nota mínima. Eu passei na segunda fase com a nota mínima. Aí eu disse, não, a terceira fase é a área que eu trabalho, então eu vou dar um salto. Eu passei com a nota mínima. Eu ia para a última fase do concurso de promotor, a fase mais difícil, que é a prova de penal e de direito penal, ou de processo penal, direito penal e processo penal, precisando recuperar aquelas notas que eu não tive. E eu desesperei. Não, e assim, a prova de promotor era no sábado, a de defensor no domingo. E defensor estava entre os 10 primeiros. Era a última prova de defensor também. E eu me recordo que eu estava assim, conversando com os colegas, né? Porque a gente já tinha um grupo. Eu não vou mais fazer essa prova, não. Eu vou segurar aquilo que tá já na minha mão. Porque defensor, poxa, eu tô entre os 10 melhores, tal, eu vou passar. E eu recordo bem que um professor, ele era advogado, ele fazia parte da comissão, né, do concurso. Ele chegou para mim, me chamou. O nome dele eu vou dizer, eu não sei se ele se recorda disso, eu disse isso no outro dia para o irmão dele que eu conheci lá em São Paulo, né, como promotor de justiça em São Paulo. Ele se chama Dr. Marcelo Zarif, é um advogado aqui na Bahia, um grande advogado. E o Dr. Marcelo me chamou e me disse assim, o que você faz da vida? Aí eu disse, eu sou advogado. Ele disse, em que área? Aí eu falei, não, eu sou na área civil, despejo, família, tal. Aí ele disse, a prova de defensor é no domingo, né? Eu disse, é. É a última prova, tá. Vai ser uma peça processual, né? Você vai ter que fazer lá o que um defensor faria. Eu disse, isso. Você não sabe fazer isso, não? Aí eu disse, sei, né? Eu, como advogada, sei fazer uma petição inicial, sei fazer uma contestação, sei fazer um recurso. Aí ele bateu assim no meu ombro e fez assim, então vá pra casa estudar o que você não sabe. Boa. Isso, quando eu conto essa história, olha, eu fui pra casa. Eu fui estudar direito penal e processo penal. E eu estudei tanto. E eu lembrava tanto. E eu, quando ia me deitar, eu me visualizava tanto que no dia da prova eu me lembrava a página que eu tinha estudado. Quando veio lá as questões, eu lembrava da página do livro que eu tinha estudado. E eu só não botei lá
Tá na página tal, porque eles dizem, pô, essa mulher tá pescando, ainda tá dizendo o que é que foi. É verdade, é bem capaz. E eu tirei 9,5 na última prova. Então, assim, quando eu tirei 9,5 na última prova, eu disse, eu vou ser promotora de justiça. E agora ninguém me tira isso. E realmente foi assim. Eu fui pra oral, no dia da oral rouca, né? O emocional tava a 1000, mas eu fiz a minha oral tranquilamente, passei e... Como foi que recebeu a notícia? Ai, uma das maiores emoções da vida. A gente, todo mundo junto, porque a gente se juntava, né? Eles iam lá trazer a correção das provas e tal. E eu estava com a minha filha. Minha filha, na época, com 6 anos. Eu levei a Isabela comigo. E eu lembro que quando chamou meu nome e disse que eu tinha tirado 9,5. Aí chorava eu, chorava os colegas, chorava a Isabela, que não estava entendendo nada. Foi uma das grandes emoções que eu tive. Foi receber aquela notícia sobre meus 9,5 no concurso de promotor, né? E daí em diante, tudo é muito desafiante. Tudo. A cidade onde você vai trabalhar, você vai escolher... Eu sou de Salvador, né? A família de Salvador, meu marido de Salvador, família de Salvador. Eu não tinha experiência de interior. Mas, assim, eu lembro quando o Ministério Público, já naquela época, de uma forma muito justa, assim, o Ministério Público trabalha de que forma? A escolha das cidades fica de acordo com a sua classificação no concurso. Então, não é aleatório e nem é ao bel prazer de quem quer que seja. Está lá a lista de 100 cidades, eu lembro bem. Tinha 100 cidades, né, precisando de promotor. Foram 57 aprovadas no meu concurso. Então, a de número 1, que foi uma colega, Adelina, uma menina maravilhosa, inteligentíssima. Aí a Adelina foi lá e escolheu aquela ia. E assim ia, segundo, terceiro, quarto. Quando eu terminei o concurso, em termos de nota, eu estava bem. Eu estava entre os 20 primeiros. Só que aí que quando veio as provas de títulos, né? Que aí você tem que juntar artigos, mestrados, cursos. Eu não tinha nada. Porque até o concurso que eu tinha passado, porque eu fui aprovada para defensor, ainda não tinha sequer sido homologado, porque foi na mesma época, né? Só tinha... E o de advogado da Petrobras, como era a seleção, não estava no rol daqueles que eram considerados como título. Então, assim, sei lá, não sei se eu terminei em 16º, 18º. Eu sei que eu fui parar em 55º. Ou seja, tinha 54 pessoas na minha frente. Feira de Santana? Não, amiguinha, não. A Feira de Santana já foi. Olha, a primeira cidade que eu fui foi Condeúba. Ouviu falar? Ah, tá aí. Tá vendo aí? Eu também não sabia onde era. Fica perto de onde? Pronto. Quando eu soube que era Condeúba, que eu fui olhar no mapa, naquela época tinha um mapa enorme, assim, na sala do procurador, com aqueles pontinhos, sabe, aqueles alfinetezinhos. Condeúba fica pendurada em Minas Gerais. Ela é uma cidade que fica entre Conquista, Vitória da Conquista e Brumado. Aquela região, mas assim, estrada de barro, não tinha transporte para a cidade. Eu tinha que pegar um ônibus no domingo à noite para Guanambi, saltar na estrada, tinha um ponto na estrada, e aí vinha um carro da prefeitura me buscar. Eu pegava cerca de 3 horas mais ou menos. Pequenas já nessa com uma. Eu só tinha Isabela, que eu não levei para lá. Não levei. E digo por quê. Quando eu passei no concurso, e eu tinha tanta vontade de estar nesse lugar, mas eu sabia que haveria sacrifícios, né? Eu me recordo da minha sogra me perguntando se eu iria ter coragem de ir, né? E deixar, porque eu ia deixar meu marido, minha filha, minha vida, meu reduto, meus amigos. Você se joga num lugar que você não tem referência. Mas você não sabe quanto tempo. Não é uma coisa que diz assim, olha, fique lá que você vai ficar 1 ano, você vai ficar... Não. Vai depender muito de haver vagas, né, de cidades que sejam compatíveis,
Né? Porque vai que abre por antiguidade. Você é a mais antiga, Sara? Não. Então quem for mais antigo vai na minha frente. E assim é essa dinâmica, né? Você vai, mas você não sabe quando você vem. Sabe que algum dia, porque a carreira é até chegar a Salvador, né? E se tornar procurador. Mas você não sabe quando você vem. E eu, inclusive, levei 15 anos no interior. Confesso que muito disso porque eu escolhia. Eu não ia para qualquer lugar. Eu olhava se tinha estrada, né? Se tinha hospital. Se tinha supermercado. Gente, tem lugar que não tem isso. E a gente sente falta. Condeúba, eu lembro que dentro da minha história, meu histórico de Condeúba, quando eu cheguei lá, é sertão do Sudoeste, né? Foi o céu mais bonito que eu já vi na minha vida. Um céu lindo, azul. Aí eu olhava pro céu e as lágrimas caíam, porque eu sabia que ali seria o meu lugar onde eu estaria, sabe Deus quanto tempo, né? Que eu teria que estar lá toda semana, sozinha. Cheguei lá, fiquei numa pousada a primeira semana. Só que como tava próximo do São João, eu, né, tirei os dias de feriado de São João, juntei com 2 de julho, com alguns feriados que eu podia, e eu sei que eu só fui voltar para lá no iniciozinho de julho. Tomei posse, fiquei um tempo, e aí dei um prazo, e minha angústia, Juliana, era onde é que eu ia. Onde é que eu vou, meu Deus? Eu vou ficar nessa pousada? Só tinha aquela na cidade, eu disse, eu não posso ficar morando em pousada, Só tinha né? igreja, comarca e uma farmácia. Não, era assim, era igreja, escolas, posto de saúde. Ó, pra você ter noção, quando eu cheguei lá, tinha anos que não chovia na cidade. Então, o leito do rio, o pessoal tava jogando bola lá. Sabe aquela cidade parecendo faroeste, que você vê nos filmes, aqueles rolos assim de poeira? Era assim. Era desse jeito. E uma poeira vermelha ficava ruivinha lá. E aí, quando eu volto, né? Eu voltei pra lá naquele desespero e tal. Aí a juíza me chama. A juíza já estava lá há 5 anos. Aí ela me chamou, fez assim, fechou a porta. Assim, tá vendo isso aqui? Eu disse, tô. É uma porcaria. Nossa E você está na Senhora. mesma porcaria que eu. Portanto, pegue suas malas que você vai ficar na minha casa. Oh, já melhorou. O juiz tinha casa, né? Ela ficava sozinha. E sem me conhecer, ela me botou lá. E assim, uma mãe pra mim. Foi uma mãe pra mim. Eu tinha 28 anos, fiquei grávida da minha segunda filha. Que não foi uma gravidez planejada. Pegava essas horas de ônibus para chegar na cidade. E quando eu chegava lá, ela tinha cozinhado não sei o que e guardou para mim. Tinha o bolo de fubá que ela guardou para mim. Sabe, o mingau de não sei o que. Era desse jeito. Eu não tomei um remédio na gestação. E toda vez que eu fazia exame que dizia que eu tava com anemia, ela era muito engraçada, porque como ela era de interior, ela sabia que a semente de não sei o quê. E aí fazia umas misturas, batia no liquidificador, um negócio que eu dizia, eu não vou beber isso não. Ela dizia, vai, você vai tomar. E eu tomava aquilo, né? E foi assim. Então, eu sempre fui muito acolhida, a verdade é essa. Onde eu cheguei, eu passei esse primeiro ano em Condeúba. Aí de Condeúba, fui pra Taperoá. E nunca mais deixei Taperoá. Eu tava em Taperoá até sexta-feira passada. Fazendo palestra lá por causa do Agosto Lilás. Nunca mais eu saí daquele lugar. Criei raízes. Aí vou pra Feira de Santana. Fiquei 11 anos em Feira de Santana. Em feira eu dizia assim, eu sou feliz e sei que sou. Porque o povo tem essa mania, né? Era feliz e não sabia. Eu não. Eu dizia, eu sou feliz e sei que sou. Eu sei que sou feliz. Porque amava trabalhar lá em feira. Amava estar com a turma. E ali já foi bem diferente. Feira, o que existe em Salvador existe em feira. Em termos de problemas, em termos de criminalidade, né? Existe. Por outro lado, nós éramos um grupo muito coeso. Era 15 promotores e 15 juízes. Na época, hoje já tem bem mais. Mas a gente almoça, tinha dia que a gente ia almoçar que tinha que praticamente fechar aqueles restaurantes, porque era mesa só pra gente, né? Então, assim, um grupo muito bacana. A juíza com que eu trabalhei em feira,
Foi a mesma juíza com que eu fui trabalhar em Itaperoá. É mesmo. Outra pessoa que foi fundamental na minha vida. Maria do Socorro, aliás, é o que eu digo, né? Jussi e Socorro, as duas juízas, e a primeira do interior e a última do interior. Todas as duas já nos deixaram. Mas elas foram, assim, referências não só profissionais, mas de acolhimento. Talvez isso, Juliana, tenha ficado tão forte em mim que hoje eu, como promotora, eu não quero só o processo. Eu quero acolher. Sabe? Eu quero que aquela mulher que chega até o meu núcleo, lá, o Nevide, que ela saiba que eu posso até não resolver, porque tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que já estão prescritas, tem coisas que é um processo muito mais social, que diz mais respeito até à própria dinâmica da sociedade em termos, por exemplo, uma pessoa que tem um problema mental, eu não tenho o que fazer. Juridicamente é inimputável. Mas e tem alguém sofrendo ali por conta daquela convivência. Mas eu quero pelo menos ser a porta aberta. Eu quero pelo menos que essa pessoa se sinta ouvida. Que ela possa ter dentro do sistema de segurança pública e de justiça, no meu caso, como parte do sistema de justiça, uma porta aberta. E eu brinco assim, né? Ontem mesmo na palestra eu falei isso. A gente, essa semana, nós perdemos Silvio Santos, esse grande comunicador, esse grande ser humano, né? Com todos os seus defeitos, como todo mundo, mas foi uma pessoa, um ícone, sem dúvida alguma. Silvio, quando eu era garota, adolescente, ele tinha um programa chamado A Porta da Esperança. Você recorda desse programa? Pronto. Que era assim, para realizações e tal. E aí eu brinco com as pessoas quando eu vou fazer palestra, sobretudo dentro do contexto de advogados, promotores, juízes, delegados. Eu digo, gente, se lembre que nós somos a porta da desesperança. Que nós somos a porta da desesperança. Porque tenha certeza, só vai bater na porta da justiça quem não conseguiu resolver os seus problemas por outras vias. No caso da mulher vítima, dentro da sua relação íntima, da sua relação afetiva, ela vai procurar ajuda dos familiares. Quando ela se conscientiza de que ela é vítima e que se conscientiza de que ela precisa romper aquilo. Então ela vai procurar os familiares. Aí não deu certo, ela vai procurar os amigos. Aí não deu certo, ela vai procurar aquele reduto religioso, seja um pastor, seja um padre, seja um guru, né? Ela vai, um colega de trabalho, colegas de trabalho, ela vai procurar resolver aquilo antes de bater na nossa porta. Porque a nossa porta é pesada, é difícil de abrir, é densa, né? Com muitas exigências. E é fria. Essa mulher que chega pra mim, que nunca me viu na vida, contar as intimidades dela. Como é a vida dela com o companheiro dela. O que ele faz com ela. Ela morre de vergonha. Ela se sente exposta. E se ela encontra em mim, promotora nessa área, alguém que diz, não, mas diga logo aí, o que aconteceu? Que naquele dia, eu não quero saber de sua vida, eu quero que a senhora me conte no dia que a senhora que está aqui no inquérito, o que ele fez, como foi. Essa mulher não vai se sentir amparada. Ela pode até dar continuidade, o processo pode até andar, mas dizer que eu contribuí para que essa mulher saia, não. Porque eu fui meramente um sujeito dentro do sistema de justiça cumprindo a minha obrigação. E ela precisa de mais do que isso. Todos nós precisamos, na verdade, desse acolhimento. Mas nessas áreas sensíveis, essa área em que você está lidando. Porque veja bem, Juliana, se eu saio aqui hoje, pego o meu carro e faço qualquer coisa no trânsito, que alguém encoste o carro em alguém, alguém me ameace, olha, você vai me pagar, vou lhe matar. É lógico que isso é grave. É grave, né? É uma ameaça, isso tira a minha paz, isso tira meu sossego. Imagine sofrer uma ameaça de quem você conhece. De quem convive com você. Tá dormindo ali. De quem, olha, sabe sua rotina, sabe quem são seus filhos, onde estudam,
Quem são seus pais? Onde moram? Seus amigos? Os lugares que você frequenta? Onde você trabalha? Essa pessoa tem uma proximidade extremamente perigosa. Então, a justiça ela não pode olhar para aquele crime que aconteceu num contexto das pessoas que não se conhecem, que é a grande maioria, né? Assim, esses crimes urbanos é isso, é o assalto no ônibus, é o que puxa o celular. A vítima e o autor não se conhecem, nunca se viram, e se depender da vítima, não quer ver nunca mais na vida. Não é verdade? Imagine quando você traz o crime para dentro de um contexto de pessoas que você conhece, que você ama ou já amou. Às vezes o criminoso é o filho. Às vezes o criminoso, dentro desse contexto da violência contra a mulher, é o filho. Sobretudo as mulheres idosas. A grande maioria dos autores de crime contra as mulheres idosas são os seus próprios filhos. É aquele que maltrata, às vezes, usuários de droga ou de álcool, que bate na mãe. E aí você vê... não, Sara, bate na mãe como bate no pai. Não. Não. A fragilidade do idoso existe, sem dúvida nenhuma. E tanto faz ser homem como mulher. Mas se ele tem pai e mãe em casa, ele vai bater na mãe. Ele vai bater na mãe. Porque aí tá claro, patenteado, que ali é uma vulnerabilidade maior. Esta violência de gênero que a gente tanto fala, né? E se eu, enquanto promotora de justiça, que me propus a ter esse trabalho voltado para diminuir essa violência, se eu fecho a minha porta, ou se eu ajo com ela, com essa vítima, da maneira protocolar, não estou agindo errado, não. Eu não vou responder um processo administrativo por isso, né? Ninguém vai dizer que é abuso de autoridade por isso. Mas se eu sou apenas protocolar, eu não sou acolhedora. Esse acolhimento, ele é fundamental. Porque mesmo que eu não possa dar a ela a resposta que ela almeja dentro da justiça, mesmo que eu tenha que dizer, infelizmente, a senhora chegou aqui agora e a lei me diz que eu não tenho como agir em favor da senhora, ter ouvido, ter escutado, essa mulher já vai se sentir mais forte para não permitir outras violências. Doutora, a senhora tem uma missão. A senhora Assim eu foi espero. forjada para estar nesse lugar, eu tenho certeza. Eu acredito muito que nada é à toa, né? Eu acho que Deus não nos coloca nos lugares e Ele não brinca com a gente. Ele nos dá aquilo que a gente tem condições de assumir. Eu fico muito feliz em ter essa missão e ter os instrumentos. Porque o Ministério Público me dá esse instrumento. Me dá a possibilidade de, dentro desse sistema, poder agir. Eu fico feliz ter pessoas como a senhora, né, nesses lugares de autoridade, realmente, né, A real. gente, assim, eu gosto muito mais de ser aquela pessoa que ouve do que a própria autoridade. Agora, o fato de eu ser autoridade, isso impõe realmente um respeito maior e uma esperança, porque aquela pessoa que chega até a mim, ela diz, poxa, eu não tô falando com qualquer pessoa, eu tô falando com alguém que possa resolver o meu problema. Eu tive casos aqui bem emblemáticos de líderes religiosos que praticavam abusos sexuais, né? Tivemos 2. Um saiu no Fantástico. Recentemente eu saí no Linha Direta. Gente, promotor não anda de página. Sociedade não anda de... Página Beto policial, Linha Ribeiro. Direta. Eu dei entrevista por Linha Direta sobre um líder religioso e tal. E quando nós fomos procurados pelas vítimas, muitas já tinham... Aquilo já estava prescrito há muito tempo. Mas a gente ouviu. Elas foram ouvidas. Né? Importante. Foram ouvidas. E é importante para nós também, porque ali, mesmo que eu não possa utilizar aquele depoimento para dizer no processo penal, né, que ela é testemunha ou que ela é vítima, aquilo foi formando a minha convicção de que se tratava de um abusador sexual. Eu tive vários, né, particularmente 2 casos mais emblemáticos. Um ainda está sendo julgado, o outro já saiu sentença, recorreu, tal, está em nível de recurso. Mas assim,
Inclusive tem isso também. Uma vítima se empodera para chegar e para falar com a gente, ela sai puxando outras. Aparece outras tantas, né? Esse caso dos líderes é um caso de um médico também aqui em Salvador, né? Que durante os exames tocava no corpo das vítimas, tal, beijava, enfim, uma coisa assim. A mesma história. Aparece uma, aí isso viraliza, isso acaba sendo publicizado, né, por elas próprias, porque quando chega lá no Ministério Público, 90% dos fatos que são narrados lá são em segredo de justiça, então ninguém sabe. É ela a vítima conosco, né, com a equipe, e aí vai ficar no sistema, mas vai ficar lá como segredo de justiça. Então, não tem isso de dizer, o advogado vai lá e olha o que é. Não, não vai. Até porque por exemplo, se o advogado da outra parte quiser, ele vai precisar ter autorização para ter acesso, né? Se eu quiser, por exemplo, olhar um processo da colega, eu preciso desse acesso. Isso é importante. E hoje, inclusive, já existe até dentro da questão da violência contra a mulher, existe até uma legislação, né, que determina segredo de justiça nas medidas protetivas, né? É muito importante. Segredo de justiça para a vítima e não para o autor. Tá? Ele que... Eu era favorável a ter uma lista tipo Serasa, né? Mas ainda não, uma marcação não foi. na testa. Eu, né? Doutora, amei demais recebê-la aqui. Preciso marcar outro dia com a senhora pra gente ficar aqui umas 2, 3 horas só eu lhe falei, Juliana, papo. Que a história era longa. Tem a história dos muquirana ainda que eu queria conversar. Pois é. Tem um monte de coisa ainda que eu quero Temos muitas coisas para conversar. Realmente... E assim, eu só tenho que lhe agradecer, tá? Nossa. Eu acredito muito na mudança, na transformação das pessoas. E essa transformação, ela só vai chegar quando a gente se conscientiza de que nós precisamos dessa mudança. Então, isso aqui é um instrumento extremamente eficaz de divulgação, de comunicação com as pessoas, para que elas comecem a entender. Tem um conceito que eu queria trazer para você, não sei se você já ouviu falar, que chama janela de Overton. Dentro da psicologia social, é o que uma sociedade tolera. É aquilo que a gente permite, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo, dentro desse conceito da janela de Overton, uma época em que lutar em favor da população vulnerável de mulheres, idosos, deficientes, populações indígenas, quilombolas, que são historicamente vulnerabilizadas, né, por 1000 razões, é sensato, é necessário. É necessário. E aí eu lhe agradeço por fazer parte disso. Eu tenho certeza que esse trabalho que você desenvolve, essa porta aberta, vai modificando aos pouquinhos. É um processo lento. De formiguinha, mas acontece. Né? Formiguinha. É um trabalho de formiguinha, mas acontece sim. Então, que bom. Obrigada Feliz, por tudo, viu, doutora? Obrigadíssima. Obrigada a você também que está aí até agora. Já deixa seu like, não se esquece não de se inscrever no nosso canal, porque assim a gente consegue chegar cada vez mais e mais pessoas. O YouTube vai entender que é um conteúdo relevante. Segue lá, @SaraGamaS. O S de Sampaio. Tem um que eu gosto também que as pessoas sigam, porque esse é meu profissional. Chama-se @LutoPorElas2020. Eu vi. Né? É o do meu projeto, né? Que é um projeto para falar com os homens, tá? Ai, muito bem. Vou deixar aqui no vídeo e na descrição também do vídeo. E sai daí não, vê outras profissões, outras atividades e manda para aquele primo, aquela prima, aquela pessoa que tá pensando em fazer um concurso, né? Já pega várias dicas aqui também, viu? Beijo, gente. Fiquem com Deus.